Bom dia a todos que estão aqui de forma presencial, a todos que também estão de forma online na nossa gravação. Hoje nós iniciamos a nossa jornada de cursos de qualificação realizadas pelo Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, com a palestra Saúde Digital, Normatização da Teleenfermagem. Tema bastante atual que o Conselho Regional de Enfermagem de Goiás traz a todos os profissionais, não só do Estado, mas também do Brasil e do mundo, através da Rede Mundial de Computadores. Um tema que vem ocasionar um momento muito importante da enfermagem e numa semana, acredito que seja muito importante pela questão que aconteceu, que acho que todo mundo acompanhou, devido às redes sociais. Mais uma vez a categoria teve que fazer a reafirmação da sua autonomia, e essa palestra veio muito mostrar isso, a autonomia dos profissionais da enfermagem, que infelizmente até em 2022 precisa falar aquilo que é óbvio, né? Que é sua autonomia, sua função dentro de uma instituição, dentro da equipe de saúde. Eu acho que é um momento muito importante para a gente sempre pregar isso, não só para quem está online, para quem está presencial, né, essa força que tem a categoria, e dizer que não somos, né, os profissionais da enfermagem, não é minha enfermeira, é minha colega de trabalho. Então, é o recado que a gente gostaria de deixar a todos que estão online presencial nesse momento. Tá? Para iniciar, nós convidamos a doutora Edna de Souza Batista, presidente do Corém Goiás. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos, que é um momento muito especial, e também quem está de forma presente, né, aqui conosco, nesse momento tão importante, e também à distância. É um momento que a enfermagem lutando pelos espaços de trabalho, e que infelizmente ainda a gente depara, né, com essas situações desconfortáveis para a nossa enfermagem brasileira. Mas o Conselho Regional de Enfermagem trabalha de forma incansável em relação às questões políticas de avanço da enfermagem do nosso país. Eu quero também agradecer, em nome da nossa presidente, doutora Betânia dos Santos, que concedeu a oportunidade de hoje, dia 20 de janeiro, estar iniciando nossa atividade de capacitações profissionais com a doutora Helga, que ela vem compartilhar conhecimento, experiência tão importante de um assunto tão atualizado, que é falar da enfermagem e da teleenfermagem digital. Nosso trabalho aqui no Conselho, a gente estende nas nossas questões finalísticas, fiscalizar, normatizar e disciplinar, mas também a gente lembra o tempo todo e trabalha também com a diretoria, com o plenário, em relação da importância das capacitações de enfermagem no nosso estado de Goiás. Então a gente estende esse olhar carinhoso e responsável para capacitar cada profissional de enfermagem, que esse profissional de enfermagem está na linha de frente ou que está no cenário de formação de profissionais, ele precisa sim estar atualizado nessas questões tão importantes. Passar por uma crise sanitária, a pior crise sanitária do século, da Covid-19, é muito difícil. Não é fácil ultrapassar essa crise. Mas também são oportunidade de evoluir em busca de saídas na pandemia Covid-19. Por exemplo, surgiu as vacinas
RNA, os mensageiros de tecnologias, de forma inédita, mais eficiente, que revolucionou o mercado de imunizante de todo o mundo. Da mesma forma, a necessidade de manter o isolamento, o distanciamento social, fez surgir novas modalidades de atendimento. A teleenfermagem é uma prática revolucionária que está sendo democratizando o acesso à saúde de todo o país. A pandemia vai embora, mas a teleenfermagem veio para ficar. Sendo assim, o Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, decidiu normatizar a prática no Brasil por meio da Resolução 696 de 2022, estabelecendo as regras claras para a atuação de saúde digital, tanto na iniciativa privada e também na iniciativa pública. Dentro dessa perspectiva, esperamos dar ferramentas necessárias para que os nossos profissionais de enfermagem, os caríssimos enfermeiros, técnicos, auxiliares, parceiros e também os nossos queridos estudantes residentes de enfermagem, que possam desenvolver atividades com autonomia e responsabilidade dentro do ambiente de saúde seguro e um controle para garantir ao nosso cliente, ao nosso paciente, um atendimento efetivo e resolutivo. Afirma a nossa presidente, doutora Betânia Santos. A prática da teleenfermagem engloba consultas de enfermagem, teleconsultas, consultorias, monitoramento, educação em saúde, acolhimento da demanda espontânea, medidas pelas tecnologias de informação, de acordo com a lei de proteção de dados. A emissão de receitas, solicitação de exames à distância, deverá ser feita por uma assinatura digital ou eletrônica, por meio de certificados. Essa chave, ela vai ser também explicada, detalhada com a nossa palestrante. Para a relatora da resolução da disciplina da área da consultoria, a conselheira federal, doutora Helga Bresciani, ela fala que a teleenfermagem ela é imprescindível no cenário assistencial da enfermagem brasileira. E não é diferente, porém, em Goiás. A atual conjuntura da saúde do nosso país, pois é uma prática que vem fortalecer durante a pandemia Covid-19 e, portanto, precisa ser regulamentada na nossa prática. Não há como retroceder essa prática vivida por todos nós. Muitos pacientes não conseguiriam ir no consultório da enfermagem por conta das demandas imensas de vida pessoais. Agora, essa é uma nova modalidade de atendimento, por isso não tem mais o que espinhar ou explicar ou justificar o não acesso ao cuidado da saúde, acredita a doutora Helga. O exercício da teleenfermagem deve ser feito por meio de plataformas adequadas e seguras. Todas as ações deverão ser registradas para garantir o armazenamento e guardas de recursos, de dados pessoais e sensíveis. Todas essas ações são medidas por uma tecnologia avançada e segura. O consentimento desse atendimento é de forma expressiva ou autorização por escrito. A autorização deve ser verbal ou documental, desde que o enfermeiro descreva em seu prontuário, físico ou eletrônico, o registro das suas atividades na coleta dos dados na prática. A consulta de enfermagem à distância já havia sendo aprovada em caráter emergencial durante a pandemia Covid-19, a maior crise sanitária do século 2020. Dentro de setembro e outubro de 2021, foi realizada uma consulta pública sobre a teleenfermagem. A partir das atribuições, o grupo de trabalho debruçou sobre a matéria tão importante e chegou à concepção da resolução do COFEN
696/2022 é um instrumento moderno e adequado para medir as relações de profissionais e os nossos clientes de todo o Brasil. Então, hoje é um momento muito importante para a gente compartilhar ensinamentos com a doutora Helga. Quero agradecer a doutora Helga por essa oportunidade. Doutora, fica à vontade, tá? E o Conselho Regional de Enfermagem está extremamente feliz com a sua presença. Muito obrigada. Então vamos dar início convidando a doutora Helga Pisciani para iniciar a palestra sobre saúde digital, a regulamentação da teleenfermagem. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. É com um grande prazer que venho aqui fazer uma conversa, né? É sempre importante um diálogo, né? Sobre os assuntos novos, tá? Eu prometo que eu vou tentar ficar fixa no lugar por causa da transmissão, mas eu sou um pouco inquieta, então vocês vão me ensinar. Bom, eu só gostaria de me apresentar. Eu sou conselheira federal representando Santa Catarina. Tá? Eu sou enfermeira há 39 anos, então, quando eu me formei, muitos de vocês talvez nem tivessem nascido. E por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade pelo novo, né? De aceitar o novo. Aí eu falo, se eu tivesse com o meu conhecimento de 39 anos atrás, provavelmente eu não estaria como conselheira, né? Eu fui presidente do Corém Santa Catarina 2015, 2017, 2018 e 2020. Então, no ano da crise sanitária, eu estava na frente da presidência e fui enfermeira de unidade de terapia intensiva. Tá? 25 anos eu fiquei numa unidade de terapia intensiva. Eu tinha trabalhado em atenção primária, em hospital geral, mas quando eu entrei em unidade de terapia intensiva, como dizem, quem entra é difícil sair, quem gosta não sai, né? E no final de 2018 eu me aposentei, porque eu já tinha bono de permanência, que eu sou servidora pública estadual, eu tinha bono de permanência, e tinha um colega contador que dizia assim: o governo do estado vai mudar a previdência. Você já tem abono de permanência, é melhor você sair, porque os servidores vão perder alguns direitos. Na época tu fica em dúvida, porque eu sempre gostei da assistência. Vou dizer para vocês que eu sinto falta da assistência. Tem gente que está na assistência e fica louco para se aposentar, mas eu sinto falta, tá? Tem coisas chatas durante a assistência? Tem, né? Por causa das condições, da maioria das condições de trabalho que a gente tem nesse país para a enfermagem. Mas o contato com o paciente eu sempre gostei muito. Quando eu entrei, facilitou, né, na minha segunda gestão do Corém, o fato de eu estar aposentada, porque na minha primeira gestão eu estava trabalhando e era presidente. E eu não pedi licença. Por quê? O Corém Santa Catarina tinha 14 ações contra hospitais do estado por dimensionamento inadequado. Então, achei um pouco incoerente que a gente estava reclamando do dimensionamento, eu pedi para entrar em licença. Então, eu trabalhei. Deu certo, porque a minha carga horária era 30 horas, então eu trocava muito plantão com meus colegas. Meus primeiros 3 anos de gestão eu passei trabalhando quase todos os fins de semana, porque durante a semana eu tinha atividade no conselho, né? E precisava participar, né? E aí, eu sempre digo também,
é bom a gente, enquanto conselheiro, não só como presidente, enquanto conselheiro do regional, ouvir, né, as principais demandas da categoria. Porque, às vezes, a categoria querem coisas que a gente não tem como resolver, tá? Muitas vezes. Mas algumas vezes a gente pode sim. Em 2020, quando entrou, e aí eu vou trazer um resgate histórico, por que a gente chegou na resolução 696? Tá? Se tu quiseres botar isso, na resolução 696-2022. Quando iniciou a pandemia, todos sabem, quem estava na assistência principalmente, foi se adaptar totalmente à nova crise. E aí, os enfermeiros da Secretaria Municipal de Florianópolis me telefonaram um dia falando: olha, Elga, a gente precisava de uma regulamentação para teleconsulta. Eu disse: como teleconsulta? Não, que o enfermeiro possa fazer consulta online agora durante a pandemia. Por quê? Florianópolis foi uma das primeiras cidades que colocou aquele Alô Saúde, que as pessoas eram atendidas por telefone. Só que quando os usuários ligavam, eles queriam falar com o enfermeiro da sua área de abrangência. E necessariamente quem estava no Alô Saúde não era o enfermeiro da sua área de abrangência. Tá? E aí foi seguindo e eles diziam: a gente tem estrutura para fazer consulta online, só que a gente não tem regulamentação. Tá? Aí na época eu liguei para o Dr. Manuel, que era o presidente do COFEM, e expliquei: a gente não tem como fazer uma resolução sobre isso? Aí o Dr. Manuel, eu lembro muito bem das palavras dele: claro, doutora Helga, podemos fazer. Só que eu não sei se os presidentes dos outros regionais vão entender com a clareza que a senhora está falando. Aí eu disse: vamos construir. Aí o senhor chama uma reunião e eu explico. E foi. O assessor legislativo escreveu a resolução, compartilhou comigo para ver se era aquilo. Era. Naquela época, a resolução era para teleenfermagem daquele tempo em diante. Na reunião com todos os presidentes, alguns presidentes tinham medo da substituição. Não, depois acaba a pandemia, aí o pessoal vai achar que, em vez de fazer consulta de enfermagem presencial, faz a teleenfermagem. Aí começa a minha primeira diretriz. A teleenfermagem não é para substituir as atividades presenciais. Ela é um plus. Um plus para aumentar a resolutividade da atenção em enfermagem. Um plus para que a gente, num mundo cada vez mais tecnológico, cada vez maior, cada vez mais questionamentos, a gente possa atender como enfermagem a população. Em momento nenhum é para substituir. Não, agora a gente não vai ter mais enfermeiros para o atendimento, agora a gente só vai ter enfermeiros trabalhando online. Não é isso. E vocês viram que a construção da resolução trabalha bem isso. E aí o que aconteceu? Então, para a gente aprovar aquela resolução na época de pandemia, eu propus: então, vamos fazer enquanto durar a pandemia. E depois a gente pensa. E foi assim, né? Foi feito, tá? Só que quando eu estava terminando a gestão, o pessoal de novo conversou comigo: presidente, a gente quer que continue. A gente tem experiências boas. Como é que a gente vai fazer isso?
E aí eu fiz um fórum online, em 2020 a gente fez tudo online, né? Mas só que eu ia todo dia para o Corém, né? Eu chegava às 7, mesmo assim eu chegava às 7 da manhã do Corém e saía às 7 da noite, né? Por quê? Porque o regional ele tem que estar presente quando mais os profissionais precisam. E era uma época que tinha muitos problemas, né? Mas também foi uma época que a gente teve muita visibilidade. Eu praticamente dava entrevista à rádio e televisão todos os dias. Por quê? Porque era eu a presidente do Corém? Não, porque a enfermagem estava fazendo um trabalho que diferenciava a resposta de saúde dos nossos usuários. E era importante. Fora os problemas que a gente teve, né? Fora falta de material, falta de equipamento de proteção, que os coreanos tiveram que agir muito. Inclusive, nós distribuímos máscara. Foi porque o conselho, mas não é papel do conselho. Só que os nossos profissionais estavam desprotegidos. E precisou. E aí a gente fez um fórum online e todos, né, defenderam que a teleenfermagem continuasse. Vocês veem que eu não falo de teleconsulta. Por quê? Porque quando foi escrever a resolução, teleconsulta, teleenfermagem, não existem esses termos. Não existe, tá? A teleenfermagem a gente colocou na resolução para ter um conceito. Porque se a gente fosse procurar, não tinha esses conceitos. E quando a gente fala saúde digital, que é o termo mais adequado, saúde digital não se refere só à enfermagem, se refere ao atendimento de saúde como um todo. Tá? Então, aí nisso, antes de sair da gestão, eu enviei um ofício para o COFEM dizer das argumentações que a gente fez nesse fórum, dizendo que a gente queria que quando acabasse a pandemia, continuasse o trabalho, então que fosse pensado em uma nova resolução. E foi isso. Quando o decreto parou, né, acabou, a gente não poderia mais trabalhar na saúde digital da maneira que estava trabalhando. E aí, com o ofício, porque eu sempre digo, quando a gente precisa alguma coisa do COFEM, a gente precisa provocar o COFEM. Tá? É muita coisa nesse país, então não pense que o COFEM dá conta de pensar em tudo, mas a gente como enfermagem e como regional, sim, então a gente provoca. E aí, o presidente criou um grupo de trabalho para pensar a nova resolução. Tá? Esse grupo de trabalho trabalhou quase um ano, né? Fez consulta pública, inclusive, e aí saiu a resolução. Por que eu acabo sendo referência? Eu não participei do grupo de trabalho, eu só provoquei, né, como então. Mas eu dei o parecer. Porque a primeira vez que a resolução foi para o plenário, muitos dos conselheiros não estavam entendendo. E era uma tendência muito forte de rejeitar. Então eu pedi vista e fiz o parecer. Porque aí o parecer, como eu tinha esse histórico, eu conseguia explicar o porquê. Pode mudar, por favor? E aí, a gente começa, o que o grupo pensou para construir essa proposta? Ele considerou a lei do exercício profissional, tá? Que regulamenta pelo decreto as resoluções normativas do sistema COFEM Conselhos Regionais. Nada que se faz na teleenfermagem
pode ser diferente do que se a gente faz presencialmente. Por quê? Porque a gente tem que seguir a lei do exercício e o seu decreto regulamentador. Esse avanço, que é um avanço irrevogável, né, gente, de tecnologia, não tem como a gente retroceder, né? De tecnologia de informação e comunicação, TIC, tá? Aí vocês vão ver que durante a resolução tem muito esse TIC, né? Para produzir e disponibilizar informações e oferecer serviços de saúde confiáveis para quem precisa, no momento que precisa. Tá? Por que a gente colocou isso? Porque, às vezes, quem precisa de um atendimento, ele não tem condições de ir presencialmente, mas tem condições de receber a orientação online. Tá? Então, por isso as regras para se atender, para não ficar tudo online, porque às vezes atender-se as pessoas, eu da minha casa, eu sou atendida. Mas durante a pandemia, se alguém recebeu algum tipo de consulta de saúde online, sabe que não é a mesma coisa, mas ajuda muito, né? O papel central e imprescindível da enfermagem no cuidado em saúde em todos os níveis de atenção, independente do método de oferta utilizado. Tá? Esses princípios, o grupo, tá, trabalhou para a construção da resolução, da proposta. Pode passar, por favor. Também foi considerado a Lei 13.787, de 27 de dezembro de 2018, que provavelmente vocês conhecem, que dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio do prontuário do paciente. E a gente fez questão de botar no paciente, porque nesse país ainda tem gente que acredita que prontuário é do médico, né? Então, o prontuário é do paciente para ser registrado todos os atendimentos de saúde naquele prontuário, independente da profissão. A Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que é a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, especialmente o artigo 11 e o 49, que envolve tratamento e sigilo de dados pessoais sensíveis. E a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Tá? Por que o grupo se respaldou? Né? Porque é muito sério a gente tratar com os dados de outras pessoas. Mas também é muito importante que seja registrado no seu prontuário, para quem pegar, conseguir colocar essa informação. Sempre digo que vai ser uma revolução quando a gente, como usuário, tiver um prontuário, né, para o Brasil todo, independente de onde estiver, que os profissionais tenham acesso para ver, né, a situação de saúde de cada paciente. Isso é um trabalho do Ministério da Saúde, que eles vão, é uma tendência, eles têm que trabalhar isso, porque senão a gente acaba sendo sempre fragmentado, né? Vai na atenção primária, tem o atendimento, lá tem o atendimento do médico, do enfermeiro, né? Mas aí precisa de um atendimento diferenciado, aquele outro, um psicólogo não tem acesso naquela evolução de saúde do usuário. Por favor, pode trocar?
E aí, como eu falei, quando a gente fala em teleconsulta, teleenfermagem, teleconsultoria, atendimento, esses conceitos não existiam no país. Apesar das pessoas falarem, quando a gente procurava o conceito, não tinha um conceito. Então, para a resolução, a gente trouxe o conceito de teleenfermagem. Foi feito um conceito para que a gente, quando a enfermagem estivesse atuando em saúde digital, a gente afirmar que a gente está fazendo teleenfermagem. Então, teleenfermagem é a atuação da enfermagem na saúde digital, no âmbito do SUS, bem como na saúde suplementar e privada, a partir dessa resolução. Então, a partir de maio de 2022, quando se fala em saúde digital para a enfermagem, a gente pode colocar esse conceito de teleenfermagem. Mas o que é saúde digital? Pode passar. Saúde digital compreende o uso de recursos de tecnologia de informação e comunicação, TIC, para produzir e disponibilizar informações confiáveis sobre o estado de saúde para quem precisa no momento que precisa. Todo mundo já ouviu falar aqui de telesaúde, né? É um conceito do Ministério da Saúde. O que acontece? Agora a gente não ouve mais telesaúde. O conceito adotado pelo Ministério da Saúde é saúde digital. Tá? Saúde digital por mais diversos profissões. Né? Inclusive, quando a gente estava discutindo essa resolução, foi lançado um projeto de lei de saúde digital no Congresso. Tá? Aí até tinha uns conselheiros que diziam, vamos esperar para ver o que vai sair, mas aí eu peguei o projeto de lei. Né? O projeto de lei está mais direcionado à telemedicina, totalmente. Né? Tinha um artigo para outras profissões, só que esse artigo, a proposta da resolução não tinha nada contrário ao artigo. Aí a gente aprovou para que os profissionais de enfermagem que estivessem atuando na saúde digital não tivessem sem regulamentação. Porque acabou a pandemia, mas eles continuaram atuando. Então, uma maneira de fazer regras que regulamente a sua profissão, que te proteja como profissional, mas que proteja o usuário da área da saúde também, que tem que ser o nosso maior objetivo. Né? Nós somos uma profissão social. Né? A enfermagem não pode fechar o olho para o que a população precisa. A gente trabalha isso. E outra coisa que eu sempre digo, que a enfermagem, ela atende às pessoas. Tá? A gente atende às pessoas. A gente não atende o dedo quebrado, a gente não atende o fígado com problema, a gente não atende a pessoa que está deprimida, a gente atende a pessoa. Tá? Que por mais que se tenha especialista nas diversas áreas, tá? A nossa diretriz como profissão é olhar a pessoa como um todo. Né? Então, isso não pode ser diferente na saúde digital. Né? Como é que me perguntaram? Mas como é que eu vou ter certeza que o enfermeiro vai saber fazer uma consulta de enfermagem por TIC? Da mesma maneira que eu tenho que saber como que ele faz uma consulta de enfermagem presencial. Tá? Uma consulta de enfermagem, a gente tem milhares de enfermeiros que fazem muito bem consulta de enfermagem. E tem alguns enfermeiros que atendem no corredor e registram como consulta de enfermagem.
Tá? Então, as regras são as mesmas, presencial e online. Né? Pode passar, por favor? E aí, o que abrange a teleenfermagem? Tudo isso que eu estou falando está lá na nossa resolução. A teleenfermagem abrange a consulta de enfermagem por TIC, a interconsulta por TIC, a educação em saúde por TIC, o monitoramento por TIC, a consultoria por TIC e o acolhimento de demanda espontânea por TIC. Todos esses itens a gente pode fazer por TIC. O que a resolução fez é colocar regras. Como que isso pode ser feito? De que maneira? Para que uma pessoa faça uma orientação por WhatsApp e achar que aquilo pode ser registrado. Tá? Então, tem regras e tem registros que tem que ser feito. Pode passar? Para a prática da teleenfermagem, é imprescindível o registro ativo junto ao Conselho Regional de Enfermagem. Por que teve que se colocar isso? Primeiro, alguém que atua como enfermeiro pode não ter registro no Corém? Ou técnico auxiliar? Tinha gente que achava que como era online podia. Né? Então a gente teve que deixar claro que você pode fazer, mas você tem que ter registro ativo no conselho. Por quê? Para o conselho regional regular essa profissional, ele tem que estar registrado. Se ele não está registrado, o conselho não pode agir. Né? Parece assim, eu ouvi muito na época que eu era presidente. Vocês só querem cobrar anuidade. Isso a gente ouve o tempo todo. Primeiro, que mesmo que não existisse o Conselho Regional, nós, como profissionais, íamos pagar, sim, uma taxa para poder atuar. Né? Se não fosse para o Conselho Regional, seria para o Ministério da Saúde, como acontece na Argentina. Né? Na Argentina não tem conselhos que regulamentam as profissões são regulamentadas pelo Ministério da Saúde. Ora, independente, a lei diz que para você ser profissional, você tem que estar registrado, tá? E pagar a anuidade. Não foi criada por o sistema COFEM-CORENS o pagamento da anuidade. A lei de criação diz que a gente tem que pagar. E aí, eu vou dizer, eu acho que a gente paga tão pouco. Eu vou dizer que eu tenho tempo de sobra para ser remida e ainda não pedi o meu remido. Falta de tempo. Aí, eu acho tão pouco que se tu pegar o valor da anuidade, dividir pelos dias do ano, aí tu vê que é tão pouco, que às vezes tu vai no barzinho com um colega, gasta um pouquinho mais, tu já gastou o dinheiro da anuidade inteira. Tá? Numa noite. Tem pessoas que têm dificuldades? A gente sabe que tem. Porque, infelizmente, o salário nesse país é muito baixo. Mas não são todos, né? Eu sempre falo que eu estou, desde o presidente do regional, agora como conselheira, lutando pelo piso salarial. Não é para mim. Meu salário é bem maior que o piso que estão pedindo. Mas eu conheço muito enfermeiro que ganha um pouquinho mais que um salário mínimo. Isso a gente não pode aceitar. Tá? Tem técnico de enfermagem que ganha menos que o salário mínimo. Que segundo as leis brasileiras não pode. Mas eu não sei onde é que esses caras conseguem brecha que pode. Né? Então a gente como enfermeiro, a gente tem que pensar no todo. Quando eu lutei pela projeto de lei das 30 horas, que ainda nós estamos
né, devendo, lá no meu estado a gente já fez mobilização e já conseguiu as 30 horas para os servidores estaduais. Mas não é por causa disso que a pessoa como enfermeira vai deixar de lutar por uma enfermagem que tenha condições dignas. Aí eu ouvi muito de deputado isso. Ah, vocês querem 30 horas porque vocês querem ter 2, 3 empregos. Eu disse, qual é o problema? Se outras profissões podem ter, por que a enfermagem não pode ter? Né? Só que o que tem com essa carga horária que a gente tem, as pessoas não vivem. E eu vou dizer, porque eu já trabalhei 70 horas semanais. Tá? Então, não pense que eu falo não conhecendo. Eu trabalhava 30 horas no hospital e 40 horas na universidade. E a minha universidade que eu dava aula era privada, então não tinha aquela flexibilização para preparar a aula, para corrigir, não. Era 40 horas, ou dando aula teórica, ou dando estágio. Né? É lógico que eu fiz por um tempo. Eu lembro muito bem da minha vida, porque meu marido pegava muito no pé sobre isso. Porque na época, eu trabalhava 70 horas. Era presidente da ABEM em Santa Catarina. E eu organizei um congresso para 5.000 pessoas. E aí ele dizia, tu vai ficar doente, isso não é possível. Vai ficar doente, escolhe um, diminui. Aí eu disse, a gente tinha comprado um apartamento, eu disse, a hora que nós quitar o apartamento, eu vou sair do segundo emprego. Foi isso que eu fiz. Né? Mas eu não posso criticar quem quer continuar o resto da vida porque quer muito mais coisas. Né? E aí, dizer para vocês que a gente tem que parar de repetir o que os outros falam sobre a nossa profissão. Quem entende da enfermagem é a enfermagem. Né? Teve um parecer que teve esses dias que meu voto foi, né, foi rejeitado pelo plenário. Por quê? Porque um juiz pediu qual era a atividade da enfermagem na home care. E a home care contratou um médico para dar o parecer. E ele falou, né? Qual era o papel da enfermagem e do cuidador. Aí eu digo, em primeiro lugar, a gente já rejeita, porque quem tinha que ser contratado era um enfermeiro. A lei diz isso. Tá? Cuidador nós não regulamentamos, então o conselho não tem que falar qual é o papel do cuidador. Tá? Uma home care é um serviço de saúde. Então, se é serviço de saúde, a lei diz no artigo 3º que tem que ter planejamento e programação de enfermagem. A gente, como profissão, tem que dizer para a justiça essas coisas que eles não entendem. Mas a gente não pode, está lá na lei. Está lá na lei isso. Então, a gente precisa, sim, falar as nossas atividades. Quem entende é enfermeiro. Se é para contratar um especialista, contrata um enfermeiro. Né? Para que outras pessoas não fiquem dizendo qual é o nosso papel e a gente fique quieto. Então, é uma coisa bem pontual. Quem entende de enfermagem é enfermagem. E a gente não pode esquecer disso. Quando a gente fez a resolução da teleenfermagem, quem entende de teleenfermagem é enfermagem. A gente não pode ficar abrindo mão para que outras profissões digam o que a gente vai fazer na teleenfermagem. Pode passar, por favor. E uma coisa que ficou bem claro na resolução foi
que para a gente fazer teleenfermagem, nós temos que ter plataformas adequadas e seguras, observando a Lei Geral de Proteção dos Dados Vigentes. Quem que é responsável por isso? Se eu estou na atenção primária, quem é responsável é a gestão. Olha, a gente pode fazer teleenfermagem, mas a minha resolução diz que tem que ter plataforma adequada e segura. Se eu tiver um consultório de enfermagem e quiser fazer, eu sou responsável por adquirir essa plataforma, para que pare a história de achar que consultar por WhatsApp resolve. A gente precisa seguir a legislação. Deve ser, e essas plataformas, elas devem ser utilizadas em todas as ações mediadas por TIC, tá? Que envolve um ou mais usuários. Então, se eu for fazer uma consulta de enfermagem ou uma educação em saúde, independente do número, eu tenho que ter a plataforma adequada. Pode passar? Todas as ações mediadas por TIC deverão ser registradas de forma que garanta o armazenamento, guarda e segurança dos dados pessoais sensíveis, observando a Lei Geral de Proteção de Dados Vigentes. Gente, consulta de enfermagem sem registro, para mim, quem é fiscal aqui sabe, não considera consulta, né? A consulta mediada por TIC é a mesma coisa. Se você não registrar, você não fez consulta. Se você fez uma orientação a um grupo na sua unidade e não registrou, também não é uma educação em saúde. A gente tem que profissionalizar o nosso trabalho. Senão a gente se desgasta muito no dia a dia, trabalhando demais, e não registra o que é importante para nós como profissional, o registro de que foi feito. Em 2015, quando eu entrei em Corém, eu pedi para os fiscais, eu quero um levantamento de quem faz consulta de enfermagem na atenção primária. Aí veio o resultado 100% dos municípios, 295 municípios tem em Santa Catarina. Fácil. Quando veio, eu já disse, fiz a pergunta errada. Logo, quando veio o resultado, eu disse, fiz a pergunta errada. Aí eu perguntei, quais os municípios e os enfermeiros registram a consulta de enfermagem? Tá? Veio menos de 35%. Aí eu disse, é nisso que nós temos que trabalhar. Porque os fiscal perguntam, faz consulta de enfermagem? Faço. Aí pergunta, deixa eu ver o prontuário. Isso que eu não perguntei quem usava todas as etapas do processo. Eu falei registro. Registro. Tá? E com isso, a gente fez um planejamento e trabalhou na implantação dos protocolos no município. Mas a primeira módulo dessa implantação era processo de enfermagem. Porque, mas a gente faz pelo SWAP aqui. Tá? Não tem problema. A gente adapta o processo ao SWAP de vocês. Não tem problema isso. Tá? Mas o que a gente viu, que a grande maioria dos enfermeiros da atenção primária não sabiam o diagnóstico de enfermagem, né? Não entendiam o processo de enfermagem, então a gente começou a trabalhar. Não, isso sim, trabalhar isso. Quando a gente fez, o que a gente fez? A gente fez uma parceria com a Prefeitura de Florianópolis, que tinha um grupo de enfermeiros que implantou os protocolos de enfermagem lá, com o processo de enfermagem. A parceria foi feita por causa disso, que a gente tinha outros municípios que tinham protocolo de enfermagem, mas o registro não era no processo.
E a partir dessa parceria, a gente assinou termo de convênio com os municípios. Eles tinham que querer aderir, né? Para socializar isso, fazer. Então, hoje a gente tem mais quase 230 municípios que aderiram, né? Agora eu não estou como presidente do Corém, mas eu provoco o presidente lá dizendo que tem que ser feito agora um diagnóstico para ver quem realmente está seguindo, né? Realmente está seguindo. Teve vários municípios que depois dessa parceria ganharam o prêmio da OPAS, então a gente sabe que naquele município tem, porque depois eles apresentaram resultados, mas a gente não tem do total, tá? Por que eu digo isso? Porque se a gente, né, se o fiscal vai fazer uma fiscalização em um lugar que ele diz que tem teleconsulta, né, nem tem o termo, né, mas eles dizem, tá, como é que é a consulta de enfermagem mediada por TIC? Como é que vocês fazem? Como é que é o registro? Tem que ter registro, gente. E dentro do processo de enfermagem. Eu sei que a enfermagem nega a resolução da sistematização da assistência de enfermagem. Ela nega. Por isso que a gente tem tanta dificuldade. Nega porque muita gente confunde sistematização com processo de enfermagem. Porque sistematizar nada mais é que organizar. E organizar a gente organiza como? Com protocolos, com POP, com escalas, né? Com regimento interno e com o registro através do processo de enfermagem. Enquanto a enfermagem negar isso, a gente não evolui. Por quê? Porque a gente organiza, né? E isso também lá em 2015 eu trabalhei com os nossos fiscais lá. Porque eles entendiam que sistematizar era o processo. Aí eu perguntava, quem sistematizar? Ninguém sistematiza. Como assim, como ninguém sistematiza? Ninguém tem escala de trabalho? Eu perguntava, ninguém tem regimento? Ninguém tem protocolo? Tem. Então, eles não sistematizam inteiramente. Mas eles têm uma organização. O que falta é o registro para o processo de enfermagem. E aí, a partir disso, a gente precisa trabalhar. Na plenária, eu cutuco muito a nossa presidente para um tema do CBC ser processo de enfermagem. Se não for processo de enfermagem, que o tema seja de uma amplitude que possa entrar o processo de enfermagem. E que traga ou o presidente da Associação Internacional dos Enfermeiros, que fala sobre a CIP, ou a presidente da ANANDA, tá? Para dizer que no mundo se faz diagnóstico de enfermagem. Por que aqui a gente não quer fazer diagnóstico de enfermagem? Por que a gente aprende os diagnósticos médicos, clínicos? A gente aprende. Gente, eu sou há 39 anos. Enfermeira, eu sei que a gente aprende. Por que não aprende de enfermagem, gente? Hã? Porque tudo isso enfraquece a gente como profissão. Enfraquece. Porque eu lembro quando eu implantei o processo de enfermagem na UTI, foi muito bem assim, né? Porque a vida é de estratégias, tá, gente? Eu estava pedindo enfermeiro e técnico e não ganhava de jeito nenhum. Na época, eu fui fazer assessoria para o Corém e eu assumi a chefia da fiscalização. Aí eu chamei a fiscal responsável pelo meu hospital e disse: olha, fulana, tu vai lá, notifica o gerente para ele implantar o processo de enfermagem. Ela foi, conversou, mas o meu gerente era muito esperto, tá? Me chamou. Ô Elga, a fiscal teve aqui, eu digo, eu sei, fui eu que mandei. Porque ela quer que a gente implante um processo de enfermagem. E eu fiz um acordo com ela que eu ia conseguir começar por uma unidade piloto. E a unidade piloto que eu escolhi foi a tua. Você implanta? Implanto. Eu preciso 6 enfermeiros e 20 técnicos. A hora que tu me der isso, eu implanto em uma semana.
Eu consegui os 6 enfermeiros dos 20 técnicos. Em uma semana a gente implantou o processo de enfermagem. Tá? Então, a vida é da gente fazer acordos. Tá? Uma semana foi fácil, não é fácil uma semana, mas fazia 5 anos que nós trabalhávamos o processo dentro da unidade e não conseguia implantar. É lógico que como a gente vinha trabalhando há um tempo, na hora deu para ser em uma semana. Lógico que nessa semana eu sentei na cadeira lá na minha sala, dentro da UTI, às 7 da manhã e saí às 10 da noite. Que muitas das coisas que tinha que ser adequadas, eu precisava da opinião dos enfermeiros da assistência. Tá? E os enfermeiros da assistência, eu não tinha como fazer de longe com eles. Tá? E isso é a mesma coisa de qualquer atividade que a gente for trabalhar. Eu quero implantar a teleenfermagem na minha unidade. Gente, vamos conversar com o gerente e fazer pactuações para que a gente implante da maneira adequada. Tá? Os grandes hospitais, hoje em dia, tá, eles têm muito essas plataformas já, né? Muitos, já tem. Então, nem seria um grande investimento. O grande problema das plataformas dos hospitais é que eles são muito direcionados ao trabalho do médico. As outras profissões... Lá, eu lembro quando implantaram no meu hospital, era prescrição de médica, prescrição dos outros. Evolução médica, evolução dos outros. E eu, na época eu era chefia na minha unidade da terapia, fiquei 10 anos na chefia da unidade de terapia. Eu saí quando eu consegui implantar o processo, porque na minha vida eu passo muito meta. Porque tem coisas que a gente não precisa ficar o resto da vida. A gente precisa completar metas. Até porque vai cansando. Chefia é uma coisa, quem é chefe sabe. Cansa a gente, né? Mas a gente precisa contribuir. E aí eu falei com o gerente. Peguei uma resolução do COFEM e dizia, olha, a resolução 358, aqui diz que nós temos que ter prescrição de enfermagem, não dos outros. Aqui diz que a gente tem que ter evolução de enfermagem, não dos outros. Então não dá como a enfermagem registrar dessa maneira. Aí ele disse, olha, eu vou te chamar o rapaz do TI, tu fala com ele. Mas eu incomodei tanto aqueles homens do TI lá dentro. A gente sabe, né? Que aí eu sei que depois teve a prescrição. Tinha a prescrição médica, a prescrição de enfermagem e a prescrição dos outros. Porque tem no hospital tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem. Eles não reclamaram, né? Então, a gente tem que olhar, fazer um olhar crítico para as plataformas, mas também não engessar demais que a gente não possa trabalhar. Tá? Pode passar? E o consentimento? Tá? O consentimento, ele teve uma alteração, porque teve um erro de digitação, aí foi reformulado pela resolução COFEM 707 de 2022. Por quê? Porque lá diz que é imprescindível o consentimento, consentimento do usuário, paciente, envolvido ou do seu responsável legal e realizado por sua livre decisão, sendo passível de desistência a qualquer tempo e, consequentemente, a retirada do consentimento. Por quê? Por que foi colocado isso na resolução? Para que as pessoas não se sentissem obrigadas à consulta mediada por TIC. Não, eu não quero, eu quero uma consulta com o enfermeiro presencialmente. Tá? Então, é livre para o usuário fazer. Como é livre para o profissional se ele não se sentir seguro, também
não fazer por TIC. Tá? O consentimento poderá ser por escrito, impresso ou digital, ou de forma verbal, tá? Se tu está falando, né? Desde que o enfermeiro transcreva em prontuário físico ou eletrônico ou no registro de atividades coletivas. Tá? O enfermeiro tem que transcrever que o paciente tal, ele autorizou, né? Tem a gravação, também pode. Tá? Para que a gente não tenha problemas futuro como profissional. Tá? Pode passar? A emissão de receitas e solicitação de exame. Tá? Pode ser feito digital? Pode. Tá? Mas conforme o protocolo institucional e observando a lei do exercício profissional de enfermagem. Todo mundo sabe como que o enfermeiro pede exame e prescreve? Dentro do quê? Que a lei diz. Né? Dentro de rotinas normativas e atualmente dentro dos protocolos. Né? Então, se lá diz que o enfermeiro pode prescrever antibiótico por uma infecção urinária para gestante, ele só pode prescrever para gestante. Tanto presencialmente como online. Tá? Se diz que o enfermeiro pode prescrever uma cobertura de um curativo. Tá? Ele pode prescrever a cobertura do curativo. Ele não pode prescrever uma sutura. Deu para entender mais ou menos isso, né? Então, a emissão de receitas e solicitação de exames à distância será válida em meio eletrônico, mediante o uso da assinatura eletrônica, por meio de certificados e chaves emitidos pela infraestrutura de chaves públicas brasileira. A maioria dos prontuários eletrônicos já tem essa assinatura. Mesmo quem não tem, o próprio Ministério do Planejamento tem forma da gente ter essa assinatura. Tá? O COFEI, nessa última resolução, tá? Ele vai disponibilizar essa assinatura. Né? Vai começar pelos responsáveis técnicos, mas o objetivo é que chegue a todos, para que a gente não tenha problemas. Né? O que é não ter problema? É saber que aquela assinatura eletrônica é da enfermeira Elga, com Corém Santa Catarina tal, não é de outra pessoa. Então, a assinatura eletrônica tem que garantir que sou eu que acessei a plataforma. Não pode ser digitalizada, por quê? Porque digitalizada, outra pessoa entra e põe lá digitaliza uma assinatura e põe lá. Não pode. É a garantia de que a pessoa que acessou a plataforma seja a pessoa que está assinando aquela receita, aquele prontuário, aquela orientação. Tá? Pode passar? A infraestrutura. É preciso garantir a infraestrutura necessária para o desempenho das ações de teleenfermagem. Tá? O armazenamento, guarda, mecanismo de segurança dos dados gerais pelos dados. A infraestrutura é nada mais que tu ter a plataforma adequada. Para uma consulta presencial, tu precisa ter consultório. Mesmo que não seja seu individual, porque as pessoas acham que compartilhar consultório não pode. Pode sim, desde que não seja no mesmo horário. Né? Não dá para ser no mesmo horário. Tem que ter uma organização para que a gente tenha um consultório para poder fazer uma consulta de enfermagem adequada. Né? E assim, ó, gente, quem organiza as unidades de saúde são os enfermeiros. Aí vem um arquiteto e diz, não, o consultório é do médico. E eu aceito. Tem coisas que eu não me cabe ainda na cabeça, de aceitar certas coisas. Tá? Eu sempre digo que a gente precisa falar e defender.
Ah, mas eles não querem fazer. Eles podem até não querer fazer, mas eu estou lá defendendo. Mas é importante a consulta de enfermagem? É. Ah, mas não, a gente não quer que faça consulta de enfermagem. Mas faz coleta de preventivo? Faz. E lá diz que tem que ser dentro de uma consulta de enfermagem. Então, tu tem que falar para o gestor o seguinte: o meu conselho diz que precisa ser dentro de uma consulta, então eu tenho que fazer uma consulta. Não é simplesmente coletar o exame. Porque se a gente não for dentro da consulta de enfermagem, me desculpe dizer, o técnico e o auxiliar podiam coletar também. Porque antigamente eles coletavam e não tinham problema. Não é? Então, para a coleta, eu preciso que a resolução é clara. A coleta do preventivo é dentro de uma consulta de enfermagem. Tá? E tem que ser registrado como uma consulta de enfermagem. Tá? É igual eu vou... Aí a consulta é registrada só o colo do paciente, só não coloca o integral. Não coloca, mas ainda se registrar isso ainda, né? Porque aí o problema dos registros, a gente tem que trabalhar com esses profissionais. E aí eu vou dizer para vocês, eu fui professora de universidade há muito tempo, né? Porque quando meu marido pediu para escolher uma profissão, eu escolhi o quê? Trabalhar na assistência, sair da escola. Né? Não, eles me chamavam de louco, porque eu ganhava o dobro na universidade. Né? Só que para mim, o que me satisfazia como profissional é fazer assistência. Então, eu não ganhava mal na assistência, mas não ganhava igual da escola. Né? Fora que vocês pensam, aquela enfermeira de UTI sendo professora, o quão chata é. O quão os alunos tinham medo da prova dela. Tá? Eles tinham medo. Porque eu dizia, só passa quem estudar. E a gente tem um grupo, e jovem, né? Jovem também, não pode dizer que é só na enfermagem, que acham que o que ouve dá para passar. E aí, eu fiquei assim, não preciso ir. Eu dei muito tempo aula na pós-graduação. Também parei de dar na pós-graduação agora. Porque eu me decepcionei com a maioria dos enfermeiros. Que eles querem só o certificado. Eles não querem ser especialista. Eles querem só o certificado de especialista. E ainda falam para todo mundo, não, eu fui aluno da professora tal. Ainda te usam. Né? Quem é professor de especialização sabe. Te usam, fazem besteira. Né? E aí tu tem um bando de enfermeiros que tem especialização, mas que não são especialistas. Tá? E aí a gente precisa acordar para o que a gente quer para a profissão. O que a gente quer para a profissão? A gente vai continuar ouvindo da classe médica que eles merecem ganhar mais porque eles estudam mais? Nós vamos continuar aceitando isso? Porque tem muito enfermeiro que estuda muito. Aí só que aqueles que não estudam, eles usam aqueles que não estudam para nos comparar. Tá? E aí, se eu disser, eu sou especialista em terapia intensiva, eu entro em qualquer terapia intensiva, gente. Tá? Eu trabalho em qualquer lugar com as atividades que for fazer. Só que eu não fui para uma especialização, só ouvi aula teórica, nem tem prova, tem que fazer trabalhinhos, e não faz um dia de prática. Olha, quando eu entrei na enfermagem, eu tremia toda para funcionar uma veia, não é? Quando a gente começa? Hã? Quando eu saí, eu funcionava a veia que não aparecia. Eu funcionava a veia pela anatomia. Agora dizem assim, não, mas tem ultrassom. O ultrassom é fácil funcionar. Não é? Mas todas as instituições têm ultrassom para a gente funcionar? Não é? Então,
a gente precisa estar atento, né? Só que quando eu comecei a trabalhar, trabalhei em 1984, eu comecei a trabalhar. Eu fui trabalhar no hospital do interior de Santa Catarina como a primeira enfermeira, por exigência na época do INSS, não era INSS, era o INAMPS, por causa do alto índice de infecção. Quando eu cheguei, tinha 22 atendentes de enfermagem. Não tinha um auxiliar, um técnico. Só que eles trabalhavam muito tempo ali, então eles eram os conhecedores da enfermagem naquela. E eu era recém-formada, com pouca prática. Só que eu sempre tive uma coisa. Eu sempre gostei de estudar. Então, eu não sabia funcionar a veia, mas sabia toda a anatomia, todas as questões que era fazer. E aí eu comecei a usar meu conhecimento teórico para fazer. E aí eu fui, né? Sabe como que eu diminuí a infecção lá, que era um hospital pediátrico? 95% das crianças tinham impetigo. Com observação. Fui observar como que elas davam banho. O primeiro tomava um banho era o sortudo. Se ele tivesse impetigo, ele ia passar por todos os outros, porque aquela água não era trocada. Todos tomavam banho na mesma água. É como se assim, ó, eu tenho 2 filhos, eu dou banho na mesma água. Mas, se dou 2 filhos e não tiver problema de saúde, não é problema. Né? E aí, eu baixei as infecções de 95% para 15%. Aí eu passei a ser respeitada, inclusive para aqueles atendentes que me olhavam e diziam, essa novata, eu tinha 22 anos, né, gente? Essa pirralha, quando eu cheguei, eu disse, essa pirralha, nós vamos acabar com ela em 2 tempos. E quando a gente inicia um trabalho, quem tem experiência tem uma tendência a menosprezar quem inicia, em vez de acolher. Né? Isso foi uma fala muito forte na UTI que eu tinha, que eu dizia para os profissionais lá, vocês têm que acolher o novo, mas eles não sabem nada, não vai saber se você não acolher. Né? E aí, só que o enfermeiro não pode esquecer que ele novato, ele pode não ter a destreza, mas ele tem que ter o conhecimento teórico. Tá? E o conhecimento teórico não é só com as aulas que eu tive na faculdade, porque só as aulas não dão conta, eu tenho que ter estudado. Tá? Então, se eu vou fazer uma consulta de enfermagem, que aí eu vou dizer que é o problema. Consulta de enfermagem, aí os enfermeiros perguntam, por que não faz consulta de enfermagem? Porque eu não sei fazer exame físico. Eu digo, mas a gente aprende, né? Eu dei aula de semiologia, exame físico, meus alunos não saíam da 3ª fase se não fizessem no mínimo 100 exame físico. Eles tinham que arrumar gente para fazer exame físico. Porque é fazendo. Tá? Eu não sei auscultar. Como é que eu aprendo a auscultar? Eu disse, auscultando. Como é que eu começo? Pelo normal. Aí tudo que é anormal, tu vai saber é anormal. Tu pode até não identificar o nome, mas é anormal. Como é que eu faço consulta de enfermagem mediada por TIC sem fazer exame físico? Pode passar. Como é que eu faço? Vocês sabem? Uma das fases da consulta de enfermagem é a observação, não é? Observação, com a ajuda do próprio paciente. E se eu achar que isso não é necessário, eu suspendo a consulta de enfermagem do TIC e faço pelo menos uma primeira consulta presencial. Tá? Agora, o cara vem dizendo que está com uma dor no dedo. Eu lá preciso
fazer quando é por TIC, todo aquele exame físico. Não, eu posso direcionar ali. Diferente se eu quero conhecer as questões de saúde da pessoa, e eu preciso fazer o exame geral. Tá? As regras de remuneração. O grupo achou importante botar as regras de remuneração, porque no presencial a gente já tem dificuldade. Tá? Imagina por TIC. Né? O exercício profissional da enfermagem, mediado por TIC, deve ser orientado pelas regras de remuneração equivalentes às diretrizes estabelecidas na Unidade de Referência de Trabalho da Enfermagem, o URT. Tá? Então, a gente tem uma resolução que fala as diversas procedimentos e lá pode ser orientado. Lá diz que é o mínimo. Tu pode cobrar mais, desde que a pessoa queira, né? Por que essa regra de remuneração? Porque se você é uma funcionária do hospital, da atenção primária, vai ser o teu salário. Mas se você tiver um consultório e for cobrar, você pode usar essa resolução. Usar como equiparação, né? Para uma consultoria, né? Por uma educação em saúde. Tá? Porque as pessoas acham, mas eu faço trabalho presencial, agora eu vou fazer mediada por TIC, porque eu preciso ganhar mais. Aí eu tenho que negociar com o meu gestor, gente. Né? Porque não tem. E eu não vou fazer a mais, eu vou fazer na minha organização de trabalho. Porque eu tenho que ter uma organização que dentro do meu horário de trabalho eu possa fazer. Pode passar? No anexo da resolução, tá? Aí foi feito, tá? A norma técnica de atuação. Por quê? Para especificar. Quando a gente pega, assim, quem é experiente pega, não tem dúvida. Que eu faço presencial, eu vou fazer, não tem dúvida. Mas como a gente lida com um Brasil muito grande, com diversas realidades, o grupo de trabalho achou melhor colocar, né? Pode passar. As definições, tem outras coisas lá, conceitos básicos e tudo, mas aí vai ficar muito cansativo para vocês ouvirem. Então, eu achei melhor trazer as definições e atribuições na tela de enfermagem. Tá? Pode passar? Consulta de enfermagem mediada por TIC. É uma atividade privativa do enfermeiro e da enfermeira. Alguém tem dúvida? Se a consulta de enfermagem presencial é privativo, na tela de enfermagem não vai ser diferente. Realizada de forma síncrona, organizada, como a gente se organiza para fazer uma consulta de enfermagem. Tá? Com base na sistematização da assistência de enfermagem. Tá? O processo de enfermagem, o registro da consulta de enfermagem deve ser baseado no processo de enfermagem. Histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação da enfermagem. Ah, mas aqui eu não tenho diagnóstico de enfermagem. Não está certo. Mas se no presencial você não tem, você trabalha para ter no futuro, mas então, né, implementa da maneira que você faz no presencial, tá? Eu sempre digo assim, na universidade, eu acho que o problema já estava na universidade, tá? Eu estou botando minha culpa como fui professora na universidade. Quando a gente ensina processo de enfermagem, o aluno fica tão apavorado, ele não consegue entender que a forma que é ensinada é porque ele tem que aprender um todo. Né? Quando a gente dá um estudo de caso que ele tem que justificar, né, é para ele aprender. Na prática, tu não precisa fazer estudo. Tu precisa saber que a integridade de pele está alterada, né? Mas
Não precisa lá botar porque tem lesão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tu escrevia, quando tu dava o estudo de caso, vinha aqueles estudos de caso com 60 páginas. Aí eles diziam, como é que eu vou fazer? 60 páginas, não faz, a gente não faz. Na prática, a gente faz o que precisa anotar. Tá? E aí os alunos me diziam assim, lá na escola que eu dava aula, eles usavam como base a carpenito. Aí eles diziam, quando eu me formar, quero botar fogo nessa carpenito. Eles não colocavam fogo, mas negavam. Tá? Quando eles são estudantes, eles criticavam os enfermeiros da assistência que não faziam o processo, mas eles se formam e continuam perpetuando isso. Então, quando a gente fala em processo de enfermagem, que a gente tem que trabalhar com assistência, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar lá na escola já. Tá? De uma maneira que faz. Por acaso o médico tem dúvida que tem que registrar? Gente, eu trabalhei em terapia intensiva a vida inteira. O médico fica 3 segundos do lado do paciente. Olha, 3 segundos eu sou boazinha. Tá? Porque o leigo pode achar que ele fica o tempo todo, mas eles ficam 3 segundos. Eles sentam no computador e escrevem 5 páginas sobre o paciente. Ele não fez ausculta igual ele fez. Entendeu? Eles usam muito o exame físico do enfermeiro para anotar. Tá? O enfermeiro, os estudos mostram que no mínimo, de 24 horas, no mínimo 17 horas, eu estou falando de terapia intensiva, porque eu não tenho outras áreas de conhecimento, 17 horas ao lado do paciente. Aí tu vai ver o que é registrado, 2 linhas. Para a sociedade, tá, que lê um prontuário desses, quem trabalhou com o paciente? Para quem eles agradecem o cuidado? É culpa dos médicos? A gente tem que trabalhar para mudar isso. Tá? A mesma coisa na teleconsulta do médico. Tá? Eu fiz uma teleconsulta no tempo da pandemia. 3 minutos. Nem olhei o que ele registrou, mas deve ter registrado umas 3 páginas. Tá? Então a gente precisa abrir os olhos. Que para a defesa da profissão, nós temos que sim registrar. Não dá tempo. Gente, a gente tem que arrumar tempo para fazer registro. Tá? Tem que arrumar tempo para fazer registro. Preciso mais enfermeiro. Então, a gente vai fazer da maneira adequada e dizer para o meu gestor, eu preciso de mais enfermeiros. Tá? Por que eu aumentei o número de enfermeiros na unidade? Era assim. Era um enfermeiro para cada 10 leitos. Ou, fração. Quando eles falaram, a gente precisa abrir mais 2 leitos, eu disse, vamos abrir. Vamos. Os enfermeiros queriam me matar. Mas agora a gente vai ficar 1 para 12 leitos? Não, agora a gente vai ficar 1 para cada 6 leitos. Porque é 1 para cada 10, que a RDC diz, e fração. Se eles não estão lembrando disso, eu vou lembrá-los. Tá? E aí passou a ter um enfermeiro para cada 6 leitos. Com a ajuda dos médicos também, porque aí eles entraram no mesmo pedido, porque deles também era um médico para cada 10 leitos, fração. Quando eles viram que eu comecei a questionar, eles começaram a questionar também. Tá? Então, abrir leito, aumentar o atendimento não é para ser um problema. A gente tem que fazer gestão para aumentar o número de profissionais. Quem vai convencer? Gente, um administrador, ele não sabe nada de enfermagem. A gente vê no dia a dia, nós temos médicos que são parceiros da enfermagem, que são bons, que defendem a enfermagem, mas eles não entendem o trabalho da enfermagem. Quem tem que explicar para eles? Nós. Mas aí mostrar que o trabalho é bem feito, mas a gente tem limite
para fazer, né? Limite. Ou então, era muito comum lá na unidade, assim, dizer, hoje faltou 2 técnicos, eu não conseguia substituir. Então hoje a gente não vai dar banho, não sei o que, os técnicos falavam, eu disse, quem disse? Mas não tem 2, eu disse, não senhora, vocês vão dar todos os banhos e nós vamos fazer um documento para o gestor dizendo que se alguma coisa deixou de ser feita, foi para nos proteger. Mas eu já declarar que não vou dar banho, eu nem comecei, eu nem tentei ainda. Né? Então, a gente tem que, essa argumentação, trabalhar. Pode ser o próximo. O registro da consulta de enfermagem. Então, lembra do termo de consentimento? Termo de consentimento do usuário, paciente ou do seu responsável legal. Porque se o usuário disser que não quer consulta de enfermagem mediada por TIC, gente, não tem como a gente continuar. Tá? Tecnologia de informação e comunicação utilizada, adequada. Identificação do enfermeiro. Tem que estar claro que é enfermeiro. Não pode ser Elga. Apesar de Elga não ser um nome muito comum, tá? Mas eu não posso assinar só como Elga. Né? É o nome completo e o registro do Conselho Regional de Enfermagem. É isso que nos identifica como profissional. Dados de identificação do usuário. Também não pode ser Dona Maria só. Porque Dona Maria tem milhões nesse país. Né? Sugere que pelo menos haja 3 descritores que devem ser definidos pela instituição ou profissionais. Nome e sobrenome, mesmo assim às vezes ainda coincide, nome, sobrenome, CPF, né? São descritores que vai identificar exatamente aquele profissional, né? Aquele usuário. Pode passar? O que é vedado na consulta de enfermagem por TIC? Tá? É vedado o enfermeiro a realização de consulta mediada por TIC para atendimento de situações de urgência e emergência. Ele pode até iniciar a consulta, mas se ele vê que é uma urgência ou uma emergência, principalmente se ele não conhece a pessoa, ele tem que explicar que não pode continuar com a consulta e encaminhar no lugar adequado. Não pode também deixar de não orientar. Tá? Além dessa situação, tá? Além dessa situação, se o enfermeiro achar que há uma necessidade clínica de avaliação presencial, ele suspende e marca presencialmente. Inadequação do ambiente virtual. Se o ambiente virtual não dá segurança para todos os registros, também ele pode suspender. Problemas de identificação. Quem se identifica, às vezes tem problemas, não consegue dizer CPF, também não pode continuar. Não consentimento, eu já expliquei bastante isso, né? Desconforto com o método por parte do profissional ou usuário. Se o profissional não se sentir seguro, gente, ele tem que suspender e fazer presencial. Explicar e garantir que aquela pessoa vai ser atendida por ele. Né? Dificuldades técnicas ou comunicação por parte do profissional ou usuário. É um usuário que ele não sabe descrever o que ele está sentindo. Não tem como continuar uma consulta. Tá? Então, na resolução, tem o que orienta bem como seguir essa consulta de enfermagem. Pode passar? Interconsulta mediada por TIC. Todo mundo conhece interconsulta? Se faz muito na atenção primária, principalmente isso. Mesmo nas especializadas. Aqui,
a gente, né, colocou a avaliação conjunta entre enfermeiros, pode ser 2 enfermeiros, ou entre enfermeiros e outros profissionais da saúde, com a participação do usuário e paciente. Quem registra essa consulta? Quem solicitou, o profissional que solicitou a interconsulta. Tá? Se foi o médico, ele registra. Se foi o enfermeiro, é ele que registra. Tá? Registra, inclusive, identificando o profissional que participou da interconsulta. Tá? A interação mediada por TIC entre um auxiliar ou um técnico de enfermagem com um enfermeiro ou outros profissionais de saúde não configura interconsulta. Por quê? Porque na enfermagem a consulta é privativa do enfermeiro. Então a gente não pode considerar a interconsulta para eles. Esta interação deve respeitar a competência prevista na lei do exercício profissional da enfermagem. Pode passar? Consultoria de enfermagem mediada por TIC. O enfermeiro poderá realizar consultoria entre pares, né, e com outros profissionais de saúde mediada por TIC, independente do local onde esteja o registro profissional ativo. Aí eu vejo a fiscal já disse, mas quem fiscaliza? Na origem do seu Corém. Se ele está fazendo uma consultoria aqui em Goiás, mas o Corém dele é Santa Catarina, o fiscal de Santa Catarina que tem que fazer essa fiscalização. Tá? Pode ser parceria dos 2 Corém? Deve ser. Porque às vezes de Santa Catarina ela não consegue ver o problema, mas aqui de Goiás consegue. Então essa parceria é importante. Tá? Por que foi deixado isso? Porque a consultoria, mesmo presencial, ele pode fazer em outro estado. Tem um tempo limitado, né? Mas pode, então não tinha como a gente negar aqui. Tá? A consultoria não habilita o profissional solicitante a exercer ações que não estejam amparadas em protocolos institucionais da enfermagem e legislação vigente. Tá? Então, se eu estou fazendo uma consultoria de obstetrícia que diz que deve ser feito por um enfermeiro com especialização, a gente tem que seguir as regras no presencial e no mediado por TIC. Tá? Pode passar? Monitoramento de enfermagem mediado por TIC. O monitoramento é muito engraçado, porque tem umas instituições privadas que fazem monitoramento e cobram como consulta de enfermagem. Monitoramento são ações de contato ativo com o usuário ou paciente que prescinde de um contato prévio presencial ou mediado por TIC na modalidade simples para vigilância em saúde. Tá? Mas quem está entrando nesse contato, ele não está fazendo consulta de enfermagem. A gente fez muito durante a pandemia a questão da busca ativa por causa do Covid. Mas aquilo não era uma consulta de enfermagem, era um monitoramento. Então a gente tem que usar o termo adequado. Pode ser feito por enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Tá? Todas as ações devem ser registradas. Tá? Teve um caso de meningite meningocócica na área de abrangência que eu estou, né? Eu quero monitorar se tem mais algum sintoma naquela região, em algum contato. Isso é monitoramento. Se a pessoa precisar de uma consulta, aí é só o enfermeiro que pode fazer. Se precisar de uma consulta médica, o médico vai fazer. Mas se for monitorar vigilância em saúde, o técnico e o auxiliar pode fazer também. Né? Pode passar? Educação em saúde mediada por TIC.
é um conjunto de práticas que contribui para aumentar a autonomia das pessoas e no seu cuidado, podendo ser realizada em grupo ou de forma individual. Tá? A educação em saúde pode ser realizada por profissionais de enfermagem respeitando suas competências legais. A educação em saúde é feita por enfermeiro. Pode ser feito por técnico? Pode, desde que supervisionado por um enfermeiro. O técnico e auxiliar não pode se fazer de forma autônoma. Ele tem que ter, sim, a supervisão de um enfermeiro. Mas ele pode fazer. Tá? Todas as ações devem ser registradas. Tá? Qualquer educação em saúde tem que ser registrada. Quando eu trabalhava na UTI, o pessoal não estava dando banho da forma adequada. E eu conversava com os enfermeiros, e não adiantava. Aí eu peguei a técnica de enfermagem que melhor dava banho. Chamei. Ô fulano, vou marcar uma capacitação e tu vai dar essa capacitação. Ah, mas por que eu? Eu disse, porque os enfermeiros já tentaram coisa e eles continuam fazendo errado. Então, tu e a tua enfermeira supervisora vão dar essa capacitação e foi. Aí ela foi, ó, os colegas que faziam errado. Resolveu. Porque a crítica da colega influenciou mais que a crítica do enfermeiro, que eles achavam que o enfermeiro só estava pegando no pé. Então, pode ser feita? Pode, até numa área complexa, mas tem que ter a supervisão do enfermeiro para a gente não ter problemas futuros. Pode passar? Acolhimento de demanda espontânea mediada por TIC. Né? Acolhimento é muito utilizado na atenção primária. Tá? O técnico e o auxiliar geralmente que faz. Tá? É todo contato ativo iniciado pelo usuário na busca do acesso à saúde. Ele chega lá e diz, eu quero tal coisa. Toda demanda espontânea poderá ser convertida na seguinte modalidade. Tá? Então, pode ir para uma consulta de enfermagem, para um monitoramento, por uma educação em saúde, descrita nessa norma técnica ou no atendimento presencial. Se eles fazem um contato de acolhimento de demanda online e a pessoa quer fazer uma coleta de preventivo de câncer, quem está no acolhimento sabe que não adianta marcar online, porque a consulta de enfermagem tem que ser presencial. Então ele já marca. Pode, mas o primeiro contato pode ser mediado por TIC, sim. Pode passar? Já estou quase terminando, tá, gente? Eu só queria dizer para vocês, eu gosto muito dessa frase. Não que eu me sinta Madre Teresa de Calcutá, não, tá? Mas eu gosto do que ela diz. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota d'água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, eu sempre digo, não esqueçam de fazer o que é certo, do que faz a enfermagem uma profissão forte, mesmo sabendo que é uma gota d'água, né? Mas com várias gotas d'água a gente consegue muito, sim, esse trabalho. Né? Quer dizer que a teleenfermagem ela veio para qualificar o trabalho da enfermagem, melhorar. Então ela não pode ser feita de qualquer maneira. Como a gente não quer fazer uma consulta de enfermagem como de qualquer maneira, uma consultoria, quando for mediada por TIC, o profissional tem que pensar nisso também. Tá? Pode passar? Só, muito obrigada. Ali está o meu e-mail, se alguém quiser, né? A doutora Edna tem meu contato, se vocês precisarem de alguma coisa, também pode ser através dela. Obrigada. Pode
pode abrir para questionamentos também, né, doutora? Se alguém tiver algum questionamento ou discordar de alguma coisa, pode ser feito. Doutora, tem 3 perguntas aqui que mandaram de forma online. A primeira pergunta é assim: a gestão pode obrigar a equipe a realizar consulta de enfermagem somente no modo digital? A pergunta da Mônica. Mônica, não. Tá? A lei do exercício diz que o planejamento e a programação de enfermagem é obrigatório em qualquer instituição de saúde. A teleconsulta é um plus, a teleenfermagem é um plus. Então, para ser feito online, tem que haver presencialmente também. Tá? Luísa pergunta assim: existe a possibilidade de ser uma RT de uma unidade de saúde por meio da teleenfermagem? RT, responsável técnico. A responsabilidade técnica tem resolução específica, tá? E a nova vai estar sendo discutida agora no plenário, não conseguiu dar conta nesse plenário, então vai para o próximo. A responsabilidade pode ser setorial, por região, tá? Mas não por trabalhos específicos, né? A não ser que seja um trabalho muito forte ali. Mesmo assim, a nova resolução diz que os responsáveis técnicos por regiões, por setoriais, tem que ter uma coordenação geral, um RT geral, tá? A terceira e última é da Marisa. A instituição de ensino pode ministrar estágio via teleenfermagem? Não, se nós pegarmos conceito de estágio, o estágio é na prática, tá? Não existe estágio online. Tu pode até fazer uma aula prática, que eu acho meio difícil, mas tem gente que faz, né? Aula prática online. Mas estágio, o princípio é a interação do estudante com os usuários. Ok. Alguém tem alguma pergunta de forma presencial? Gostaria de fazer algum comentário? Não, eu gostaria não de fazer uma pergunta, mas de parabenizá-la. Eu não gostaria de fazer uma pergunta, mas eu gostaria de parabenizá-la, porque foi muito esclarecedor. Ótima aula, ótima palestra. Obrigada. Bom dia, né? Eu já me apresentei, né? Falei com a senhora, meu nome é Kícia, queria parabenizá-la, foi maravilhoso essa oportunidade com a gente aqui. Eu aprendi muito, né? Eu já estive com a senhora no CBCenf, né? E foi muito maravilhoso, né? Vai ficar pra gente aqui da fiscalização aqui de Porém, Goiás, né? E os que não puderam estar presentes, eu vou tentar levar, né? Infelizmente, quando a gente é multiplicador, a gente não consegue levar com tanta clareza como foi colocado, né? Parabéns. Obrigada. E com relação ao grupo de fiscais, porque eu sei que os fiscais às vezes têm muita dúvida, mas se continuarem as dúvidas, vocês podem pedir até para a divisão lá de fiscalização, porque de repente eles organizam uma outra conversa, um outro diálogo, né? No término da aula da doutora Helga, a gente vê que o tanto que a gente precisa aprender, tanto que somou para o Porém Goiás. Muito obrigada, doutora. E hoje nós saímos daqui com vários aprendizados, conhecimento que a gente possa levar para o nosso cenário assistencial. Igual a gente falou, é um tema novo, muitas pessoas têm receio justamente por desconhecimento, então é muito importante e que o Conselho Regional de Enfermagem sempre trazendo inovações, conhecimento a toda a nossa categoria de enfermagem de Goiás, oportunizando, doutora, que todos os nossos conselheiros, eu quero agradecer aqui
as nossas conselheiras, que tanto nos honram nesse momento tão especial, que a gente reconhece, né, e vê a importância da gente estar compartilhando conhecimento, de transformar essa realidade de atuação do enfermeiro no estado de Goiás. Eu também quero agradecer os fiscais, agradecer todo o pessoal também, eu quero agradecer as RTs da Santa Casa, muito obrigada, viu, Érico, muito obrigado, Benta, por estar aqui conosco e demais presentes, que é isso mesmo, é compartilhar. A enfermagem só vai tornar forte quando, de fato, ela estiver unificada em prol dos nossos avanços da enfermagem, que a doutora falou de forma mais sutil, mas em relação ao nosso piso salarial de enfermagem, motiva, né, a essência dele, porque que ele é tão falado em todo o país, né? A gente dá qualidade de vida para aquele que, de fato, cuida da sociedade. Eu também quero aproveitar a oportunidade. Dia 3 de fevereiro, nós estamos com um curso aqui muito bom com a professora Virgínia Brasil Visconde, que é doutora, né, da Universidade Federal, que vai estar falando conosco sobre aletramento em enfermagem. É um assunto também novo, que precisamos conversar sobre isso, para a gente compartilhar também esse tema tão importante da Universidade Federal de Goiás. E agradecer a presença de todos e fica à vontade para o nosso lanche que está servido. Meu muito obrigado, um grande abraço. Também quem está à distância, né, é um prazer muito grande estar compartilhando com todos vocês. E um feliz 2023. Um grande abraço. Vamos tirar uma foto. Doutora, eu trouxe